E que você colocasse o seu coração agora com reverência diante do Senhor. Eu vejo que um verdadeiro cristão, quando você coloca a palavra de Deus para ele, ele vê que ele não está fazendo de acordo com aquilo que está escrito, ele para e teme ao Senhor, respeita, reverencia, e muitas vezes se arrepende, e logo você consegue fazer aquele cristão voltar ao caminho original que ele deve voltar. Mas a palavra revela a vontade de Deus, e a oração traz a nós o sentimento de trazer o sentimento do coração de Deus. Quando nós oramos, nós descobrimos o sentimento do coração de Deus. Quando nós lemos a palavra, nós descobrimos a vontade de Deus. E quando uma pessoa vive uma vida de cruz, quando você fala a palavra, essa pessoa para, se arrepende, corrige a sua vida e honra ao nome do Senhor. Não honrar a palavra é não honrar o autor da palavra. Não honrar a palavra é não ornar a doutrina do Senhor. É não conviver na terra de forma como é vivida no céu. Obrigado, Jesus. Mais uma noite na tua presença. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome. Nós oramos que o Senhor esteja liberando nesta hora o ministério da palavra, trazendo a palavra viva aos nossos corações, que venha arder o nosso coração, venha encontrar terra fértil, que essa semente possa frutificar no nosso coração. Protege a Carmen, Senhor, antes, durante e depois da mensagem. Guarda a família dela, a vida dela, a tua igreja, debaixo da tua mão, do teu sangue, em nome de Jesus. Toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Quero que os irmãos venham trazer os seus dízimos, suas ofertas antes da mensagem. Eu estou sentindo já a terceira semana que o senhor Vivaldo não está presente. É o lugarzinho, né? Fica ali, onde está o Diego ali. E vamos dar uma telefonada, ver o que está. Deve estar enroscado, né? Aleluia. Aleluia. Você quer subir aqui, Carmen? Vem. Vamos a Deus pela vida da Carmen, uma irmã que tem buscado. Creio que ela vai se levantar muito mais ainda na presença do Senhor. Amém? Boa noite, irmãos, boa noite, igreja. Antes de começar a palavra em si, eu queria dar um testemunho. Eu amo testemunho. Então, só que esse testemunho eu escrevi, porque senão eu ia esquecer tudo que eu ia falar, mas é rapidinho, podem ficar tranquilos. O tema dessa palavra é provar e ver de que o Senhor é bom. E essa palavra o Senhor foi me dando enquanto eu passava pelo deserto. E que deserto? Todos sabem que o Tiago, meu genro do Beto, pegou Covid, a Covid dele deu uma complicada, foi para o pulmão, então foi o deserto. E nesse deserto o Senhor foi dando a cada dia a palavra. E eu me lembrei, inclusive, quando a Isabela ligava para a gente, pedia para eu e para o Beto para nós orarmos, né, pela vida do Tiago, pela vida dela também, que estava ali, sofrendo, né? E nós também, que a família, essa doença é horrível, né? A família toda sofre junto, porque o espírito de morte fica ali rondando, e é terrível. E eu lembrei da Cris, quando ela falou, há uns meses atrás, para a gente ungir a porta. Lembra disso que ela falou que era para ungir o umbral da porta, como se fosse o sangue do cordeiro. E eu estava na casa da Isabela à tarde, o Beto foi me buscar, estava a sogra dela e eu lá.
E o Beto ungiu a porta principal da casa dela, todas as portas, e determinou, ali só Jesus Cristo entrava, só Jesus Cristo reinava. Então, a hora que foi esse desespero, dessa doença horrível, eu lembrei disso, que a porta da casa dele estava ungida pelo sangue do Cordeiro. E a gente sabia que Jesus Cristo estava lá o tempo todo. Então, isso trazia tranquilidade aos nossos corações. Mas, mesmo assim, a ansiedade é grande, porque a gente toda hora está de joelhos dobrados e orando, clamando ao Senhor. Só que a gente vê que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependente dele, porque a gente sozinho não consegue fazer nada. E com essa doença, então, não adianta. Então, como cristãos, como que a gente tem que agir? A gente tem que entrar com as armas espirituais, que, no caso, as armas que nós usamos, a fé, a palavra de Deus, e a fé, a palavra de Deus, só um minutinho. Eu me esqueci agora. E o louvor, isso. As armas que nós usamos foram a fé, a palavra de Deus e o louvor. Que mesmo naquela tristeza, naquela angústia, a gente louvava, mesmo chorando, eu louvava, porque eu sabia que quem estava guerreando por nós era Jesus Cristo. Porque nós somos do exército do Senhor, nós só temos que nos posicionar, pegar as armas espirituais, porque quem vai guerrear mesmo é Jesus Cristo. E a vitória é certa, com Jesus a vitória é certa. Mas, irmãos, foi terrível, mas graças a Deus que tudo passou, e para a honra e glória do Senhor, ele está curado, trabalhando, livre de toda essa doença, nem parece que pegou pulmão, nada. Então, nessa noite, eu queria mandar uma mensagem para a Cidinha e para a Vaneide, que agora elas estão guerreando, elas são as guerreiras do Senhor. Mas o que elas têm que fazer agora? Se agarrar às armas espirituais, que é a fé, o louvor e a palavra de Deus. E tudo vai passar porque Jesus Cristo está na frente. Jesus Cristo está guerreando na vida do Cláudio, está guerreando na vida do Carlos. Então é isso. E Deus foi tocando no meu coração, e a palavra é essa: provai e vede que o Senhor é bom. E essa palavra está no Salmo 34. Davi que escreveu esse salmo. E eu gosto muito, quando Deus me dá a palavra, de pesquisar, geralmente quando é salmo, de pesquisar em que circunstâncias Davi escreveu esse salmo. E, como todos sabem, Davi é um exemplo, né? Porque Abraão é o pai da fé, que nem o Carlos pregou sobre a fé. Então, está vendo como vem tudo uma sequência, né? Vem fé, agora vem obediência e provar que o Senhor é bom. Mas Davi, que eu estava falando dele, Davi era um homem corajoso, um homem valente, e ele sabia que tudo que acontecesse com ele, todas as batalhas que ele tinha que guerrear, o Senhor ia dar a vitória. Então, ele é um exemplo de vida para a gente. Por quê? Ele estava sempre ali crendo no Senhor, a dependência dele era total do Senhor. Ele era uma pessoa temente a Deus. Então, é um exemplo muito grande para a gente, que nas batalhas a gente tem que tomar Davi como exemplo, porque ele era um guerreiro, nós temos que ser fortes, porque nós somos do exército do Senhor, mas a gente tem que crer que a vitória é nossa em nome de Jesus. Então, a palavra vai ser o Salmo 34, mas eu vou para 1 Samuel 21. Ele é bem grandinho, mas eu não vou ler tudo. Eu vou ler alguns versículos e depois vocês leem em casa. Daí eu vou dar uma explicação. Só um minuto. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então, é o capítulo 21, versículo 1. Então veio Davi. Vocês abriram 1 Samuel, capítulo 21? Então, versículo 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incumbo.
quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora eu vou para o versículo 7. Achava-se ali naquele dia um dos sacerdotes de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-me a espada. Então, o que aconteceu aqui? Davi estava fugindo de Saul, e ele foi para Nob. Nob é uma cidade próxima a Jerusalém. E ali viviam sacerdotes. Tinham 85 sacerdotes ali. E esses sacerdotes, eles já estavam ouvindo, tinha um murmurinho que estava tendo entre Saul e Davi uma desavença. E ele ficou com medo. Ele falou: o que esse Davi apareceu aqui sozinho, sem ninguém para guerrear? Falou que Saul mandou ele vir antes e sem nada. E ele até pediu comida. Davi falou: eu estou com fome. Ele queria comer. E daí Aimeleque falou: eu só tenho o pão sagrado. Ele falou: se você não se relacionou com mulher, você pode comer. Daí Davi falou: não, eu não me relacionei. Daí ele comeu o pão sagrado. E não tinha espada. Como que você vai guerrear sem espada? E daí Aimeleque, que era o sacerdote na cidade de Nob, falou: então aqui tem espada que você matou Golias. Golias era um filisteu. Vamos continuar só mais um pouquinho. Agora, aqui no versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava-se nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de se entrar este em minha casa? Então, vocês viram aqui que Davi estava fugindo de Saul, mas a hora que ele foi para Gate, cidade de Gate, que era uma cidade lá dos filisteus, onde tinha o rei Aquis, daí os filisteus viram, falaram: mas esse não é o Davi? Porque Saul tinha matado 1000, e ele tinha matado 10 milhares, né? Então, o que aconteceu? Ele já começou a ficar com medo. E o que ele fez? Ele falou: eu saio da perseguição de Saul e vou cair na terra dos filisteus, os inimigos vão me matar. Então, ele se fingiu de louco, começou a riscar as portas assim, começou a babar, porque a barba naquela época, ela era uma coisa que não era uma coisa sagrada, mas era uma coisa de respeito. Então, ele babando pela barba ali, ele se fingiu de doido. Então, ele mentiu. O que ele mentiu? Ele mentiu que Saul tinha mandado ele guerrear e ele estava fugindo de Saul. Ele mentiu que ele não tinha ido com a espada, porque ele saiu tão urgente, a ordem de Saul foi tão urgente que ele saiu sem espada. Então, ele mentiu. Então, aqui, eu vejo muito Davi assim. Ele era uma pessoa comum, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha as fraquezas dele. E a Bíblia, ela mostra os grandes homens, mas mostra suas qualidades e as suas fraquezas. Então, Davi era uma pessoa comum, que tinha as suas fraquezas, e ele mentiu. Se ele se arrependeu, aqui não fala nada assim, mas se ele se arrependeu verdadeiramente, o Senhor o perdoou. Mas só que todo pecado tem uma consequência. Então, isso a gente tem que pensar. Quando a gente peca, tudo bem.
o Senhor perdoa, isso se for de coração verdadeiro, o Senhor perdoa. A pessoa contra quem a gente pecou também pode perdoar, mas tem uma consequência. E qual foi a consequência aqui? A morte dos sacerdotes. Porque depois Saul, mais tarde, ele mandou chamar Aimeleque. E ele falou, por que vocês acobertaram Davi? Inclusive o filho dele acobertou, Jonatas. Então, Davi mentiu, teve uma consequência, a morte dos sacerdotes. Então, é uma coisa de se pensar. Toda vez que a gente peca e a gente vai ter o perdão do Senhor, a gente tem que pensar nas consequências. Porque aquilo que é sempre pregado aqui, o pecado, não pode virar uma rotina. Aquele pecado sempre, 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 a gente sempre pedindo perdão para o Senhor. Não, a gente tem que parar e refletir. O pecado vem uma consequência. O perdão, o Senhor dá. Ainda mais que nós estamos na dispensação da graça, que é do Espírito Santo, que é de Jesus Cristo, mas a gente tem que ver que tem uma consequência. E eu vou ler mais um pouquinho aqui, no capítulo 22, que fala Saul. Capítulo 22, o versículo 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. O versículo 8. Para que todos tenhais conspirado contra mim, e ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg. Doeg era o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse, vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. Então, aqui mais para frente, eu vou parar, só vou explicar. Então, Saul chamou Aimeleque e falou, por que vocês conspiraram contra mim, deram comida para Davi, deram a espada para ele, ninguém me avisou, isso e aquilo. Então, ele falou, então, como castigo, vou mandar matar os 85 sacerdotes de Nobe. Só que daí, os servos de Saul falaram, não, nós não vamos matar, porque nós não vamos matar os sacerdotes do Senhor. E Doeg, o edomita, ele falou, deixa que eu faço. E fez. Matou os 85 sacerdotes. E voltou para Nobe, e, aqui fala, também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres, meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Então, é isso que eu queria falar para vocês, a respeito do pecado. Pecou, Jesus perdoou, teve o arrependimento, mas tem as consequências. Então, tudo na vida a gente tem que pensar muito para não ter as consequências, porque as consequências aqui foram gravíssimas. 85 sacerdotes do Senhor, mas toda a família. Mas eu queria falar a respeito de Davi isso, que Davi era uma pessoa comum. Ele era um homem de Deus, sim, mas ele tinha as falhas, muitas falhas. Tinha qualidades? Também, muitas qualidades. E como todos nós. Mas é isso, a gente está lutando para a gente ser como Jesus Cristo. Então, o que eu acho muito interessante na vida de Davi é isso, é a coragem dele, a determinação e a certeza que ele tinha do Deus que ele servia, que na hora H o Senhor ia dar o livramento para ele, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, é essa certeza que a gente tem que ter. E é essa certeza que nós estamos vivendo. Nós não estamos com essa doença mortal, que a gente achou que nunca ia chegar na nossa família, e chegou. Mas a gente sabe que nós temos o Senhor dos Exércitos, que é Jesus Cristo, que vai na frente. E com Jesus a vitória é certa, mas a gente tem que ser firme, nos posicionarmos. Porque o Senhor quer que nós louvemos Ele o tempo inteiro, na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde. É isso que Deus tocou muito, muito no meu coração. Então, agora, nós vamos lá para o capítulo 34. E, falando de Davi, também eu li uma passagem aqui, esse daí vocês não precisam nem abrir. Quando ele foi derrotar o gigante Golias. O que aconteceu? Quando foi lá os filisteus,
E daí estava o exército lá de Saul, daí eles se posicionaram frente a frente, daí Golias falou, não, eu quero que um homem venha lutar comigo. Todo mundo ficou apavorado, porque você vai lutar contra um gigante? De jeito nenhum. Mas Davi estava lá, apacentando as ovelhas. E Jessé, o pai dele, falou, vai lá e vê como seus irmãos estão, se estão precisando de água, de alimento. E ele chegou lá. E quando ele chegou lá, ele até foi afrontado pelo irmão dele mais velho, que tinha ciúmes. Falou, o que você veio fazer aqui? Veio ver como a gente está? Se está faltando alguma coisa? Tipo assim, o que você veio xeretar aqui? Mas Davi falou, não, eu vim aqui, eu também tenho o direito de falar. E daí, quando o gigante Golias falou que ele queria um homem que enfrentasse ele, daí Davi falou, eu vou. E Saul falou, como? Franzino do jeito que ele é, vai enfrentar o gigante. Ele falou, mas eu não apacento ovelhas? Se eu apacento ovelhas, quando aparecia leão ou outro animal selvagem, o que eu ia lá? Eu ia lá e enfrentava o animal. E quem me tirava dessa situação? O meu Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão. Então, ele falou, é o mesmo Deus que vai enfrentar comigo Golias, porque eu só vou me posicionar e quem vai ganhar a batalha é o Senhor. Olha que fé, é essa fé que Deus está pedindo para a gente, que Deus está tocando nos nossos corações nesses dias. E ele foi, enfrentou o Golias e venceu. E como é que ele venceu? Ele com uma pedrada aqui, eu não sei se era um estilingue, tem um nome esquisito que eu não lembro mais, mas ele acertou aquela pedra bem na testa do Golias, e ele venceu. Então, irmãos, o que Deus está tocando no nosso coração nessa noite é que não interessa a batalha, não interessa a guerra, não interessa o que for. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é Jesus Cristo, Ele vai livrar nós de qualquer coisa. Então, a gente pode passar por qualquer situação. É só a gente se posicionar, grudar na fé, na palavra do Senhor, louvar o Senhor o tempo inteiro, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então, Cidinha e Vaneide, que estão ouvindo, grudem nos pés do Senhor, que a vitória é certa. O Cláudio vai ser curado, o Carlos vai ser curado, em nome de Jesus. E daqui uns dias vocês vão estar todos aqui de novo, louvando e adorando ao Senhor. Então, agora vamos para o Salmo 34, que é a palavra em si. Agora pode abrir no Salmo 34, fazendo favor. O Salmo 34. Aqui na minha Bíblia tem o título, não sei se a de vocês tem. É Provai que o Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque. E por este expulso ele se foi. Daí até pesquisei aqui, que eu falei, mas ele estava na presença de Abimeleque, ele estava na presença do rei Aquis, em Gate. Daí eu fui ver, Abimeleque é um título de rei. Na época, lá na cidade de Gate, dos filisteus, era um título. Então, Abimeleque, a gente até encontrei aqui, em Gênesis, falando Abimeleque, eu falei, nossa, mas é o mesmo Abimeleque? Não. Abimeleque é um título. Então, fala Aquis ou Abimeleque. Então, Aquis é o nome, a pessoa, e Abimeleque é o título. Então, vamos agora para o versículo 1. Bendirei o Senhor, em todo o tempo o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á ao Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Então, esse Salmo 34 tem 3 verbos, que é louvar, buscar e provar. Então, são os 3 verbos que são as promessas do Senhor. A todo tempo, em qualquer momento, em todo instante, a gente tem que buscar o Senhor. E aqui que ele fala, bendirei o Senhor e gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Então, é a gente louvar, aquilo que eu estava falando, é louvar o Senhor o tempo todo. Na fartura, na escassez, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, no emprego, no desemprego.
Davi fala que o tempo inteiro a gente tem que louvar o Senhor, dar glórias ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é majestade, nós somos servos e a gente tem que estar o tempo inteiro servindo e glorificando ao Senhor, não interessa as circunstâncias. Então, essas provações que vêm para a gente é para isso, para a gente gloriar o Senhor o tempo inteiro. Então, eu tomo como exemplo e que queria que vocês também tomassem como os grandes homens da Bíblia. Esse exemplo, a todo momento, em qualquer circunstância, louvar, louvar, louvar. Como eu falei no começo, quando o Tiago estava doente, e daí pegou o pulmão, eu fiquei desesperada. Daí eu falei, Senhor, não adianta a minha ansiedade, vou entregar para Ti, porque a minha ansiedade não vai aumentar 1 centímetro no que vai acontecer, não vai aumentar nada. Eu só vou sofrer, sofrer, sofrer. Então, eu entrego a Ti. E confiei no Senhor. E eu chorava e louvava, chorava e louvava. E a vitória vem. Então, Davi está falando isso. Em qualquer circunstância, louve o Senhor dos exércitos, porque Ele está conosco o tempo inteiro. Agora o versículo 3. Engrandecei o Senhor comigo e todos, a uma lhe exaltemos o nome. No 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Então, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Então, nós buscamos o Senhor o tempo inteiro, e nós buscamos e clamamos, e Ele sempre nos livrará, sempre nos acolherá. Então, isso tocou muito no meu coração, esse salmo. O tempo inteiro, buscando, clamando e sabendo que o Senhor vai nos livrar de qualquer circunstância. Contemplai-o e sereis iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá o vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. É o que eu tinha falado, o Senhor está sempre nos livrando. Assim que nós clamamos, pedimos, Ele está sempre nos ouvindo, porque os justos Ele ouve o tempo todo. Por isso que nós devemos provar do Senhor. Agora vem esse versículo que fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu vou ler até o 8º versículo. Então é isso, provai. É de provar mesmo, porque não é aquele provar por Deus à prova. É provar e de degustar a palavra dele. A gente comer a Bíblia o tempo inteiro e usar, e colocar a palavra em prática, e colocar o Senhor o tempo inteiro nas nossas vidas, em todas as decisões. Que nem a Paula pregou semana passada lá, de Jonas, que Deus falou para ele ir para Nínive, e ele foi para outro lugar totalmente diferente, não sei quantos mil quilômetros de distância. A gente sofre, por que nós sofremos? Porque a gente insiste em fazer a nossa vontade. Nós não desfrutamos, às vezes, da alegria do Senhor, porque a gente insiste em fazer a nossa vontade. E o que a gente precisa? A gente precisa declarar para o Senhor que nós somos totalmente dependentes dEle, totalmente. Nós dependemos dEle para tudo, porque a gente não consegue nem levantar. E às vezes, você está com algum problema, você não consegue nem respirar, nem levantar da cama. Então, nós somos dependentes do Senhor o tempo inteiro. Se não é pelo Senhor, nós não estamos de pé. Isso nós temos que gloriar Ele o tempo inteiro. E esse provar é isso. Mas, o que eu estava vendo? Hoje eu posso falar, com certeza, que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque quando eu acordava antes, o que eu ia fazer? Eu ia ler o jornal, eu ia procurar isso, ia procurar aquilo. Não. Agora eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler a palavra do Senhor. Às vezes, depois, quando eu tomo café, eu já mando mensagens, mas eu mando mensagens no celular, mas da palavra do Senhor para as pessoas que estão precisando, que estão necessitando de ouvir a palavra de Deus. Então, eu me alimento primeiro da palavra do Senhor. Porque eu até estava vendo uma pregação esses dias, porque se você fica... Eu também gosto de ver as notícias, assistir isso, assistir aquilo, mas você acorda e começa a se alimentar das coisas do mundo, você vai viver as coisas do mundo. E Deus, Ele tem que ser a prioridade e não o último recurso. O que é prioridade? Acordou,
tomou seu café, ou antes, vai ler a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu me converti, eu acordava de madrugada para ler a palavra de Deus. Então, o que acontece? É prioridade. Então, o Senhor vê que você coloca Ele em prioridade. Não deixa Ele como último recurso. O último recurso é quando você chega do serviço, depois de tudo, vai dormir, e antes de dormir vai ler a palavra. E daí o que acontece? Você dorme, não lê nada, não se enche do Espírito Santo, e a sua vida fica nessa mesmice. Então, é por isso que a gente não prova do Senhor, porque a gente vai deixando as coisas do mundo tomar conta da nossa vida. E eu sempre falo para vocês aqui, o Beto que dá esse exemplo, ele fala para mim e para a Isabela, enche o seu copinho do Espírito Santo. E como a gente enche o nosso copinho do Espírito Santo? Lendo a palavra de Deus. Porque quanto mais você enche o seu copinho, quanto mais você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai tocando no seu coração, você tem as promessas do Senhor para a sua vida, mas você tem que se posicionar. E as promessas são assim, são condicionais. A bênção do Senhor é condicional. Deus quer abençoar a gente sempre, mas com uma condição, nós temos que nos inclinar a Ele. E o que é nos inclinar a Ele? É isso, Senhor é todo-poderoso, é rei, é majestade, é autoridade, Ele é magnânimo, Ele tem todo o poder sobre o céu e a terra. Então, é isso, a gente não consegue desfrutar das coisas do Senhor. Estou falando por mim, porque eu sou convertida há 24 anos. Sofri. A partir do momento que você começa a colocar as coisas de Deus na sua vida, tudo vai se transformando, porque o seu copinho vai enchendo do Espírito Santo. E é isso que Deus quer da gente, que a gente prove dEle. Viva uma vida intensa com Ele, não de qualquer jeito. Porque eu lembro quando eu fiz um encontro com Deus. E daí eu lembro que eu não lembro quem que estava pregando, era o pessoal de Louveira que vinha. E eles falavam de uma caixinha. Você tem no coração como se fosse uma caixinha. Família, perdão, cônjuge, emprego, vida social, um monte de coisa. E você fala assim, Jesus, fica aí no cantinho. E algumas áreas da sua vida você deixa Jesus entrar, e outras não. E não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente se doa por completo. Ele quer uma transformação nossa, uma mudança de caráter por completo. E a partir do momento que a gente lê a palavra de Deus, o Espírito Santo toca no coração da gente, e vem essa transformação no coração por completo, a gente começa a ser abençoado. Depois vocês voltam lá em Deuteronômio, nem vou ler, no Deuteronômio 28, que falam as bênçãos, e são as condições, se vocês guardarem os meus mandamentos. Só que a gente quer ir direto nas promessas, a gente não quer pagar o preço. O ser humano é desse jeito. A gente quer as promessas direto. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, você quer as promessas, e pagar o preço nada. Então, sempre tem uma condição. Para você receber as promessas do Senhor, você tem que se inclinar a Ele. E se inclinar, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e nós somos servos. Apesar de sermos filhos de Deus, nós somos servos. E nosso maior exemplo de obediência é Jesus Cristo, que é Deus, que é Filho de Deus, e Ele fez tudo o que o Pai queria. Então, olha que exemplo de obediência. Eu estava falando lá de Davi, ele era exemplo de firmeza. Ele tinha determinação e sabia que Deus de Israel, que o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac e Jacó, estava com ele o tempo inteiro. Mas ele tinha as falhas, como nós. Mas nosso maior exemplo de obediência é Jesus Cristo, que é Deus e obedeceu o Pai o tempo inteiro. Então, obediência também é a chave de tudo na nossa vida. Porque não adianta você só falar da boca para fora que você obedece e nada. Eu até anotei uns versículos aqui que eu acho muito interessante. Só um minutinho. Aqui, ó, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele.
o Salmo 119, 11, que eu acho lindo, que é: guardai no meu coração a tua palavra, guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha que lindo, se a gente guardar a palavra do Senhor no nosso coração, a hora que aparecer o pecado na frente, a gente vai pensar 10 vezes antes de pecar, porque a gente viu lá o exemplo de Davi. O Senhor pode nos perdoar, mas tem as consequências ficam e podem ser consequências terríveis. E Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha Jesus falando conosco. E é isso, Deus tocou no meu coração isso. O que adianta você falar, eu aceitei Jesus, eu faço isso, faço aquilo, mas não obedece nada, não prova do Senhor, não prova nada da alegria do Senhor, das bênçãos do Senhor. Então, irmãos, é isso que Deus tocou no meu coração e espero que tenha tocado no coração de vocês. Provai e vede que o Senhor é bom, é isso, para provar as bênçãos e maravilhas do Senhor, tem uma condição. Você tem que se inclinar a Ele, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, é a majestade nas nossas vidas, e com Ele nós vamos ter todos os livramentos. Não interessam as batalhas, as lutas, as guerras. Jesus Cristo, como general do exército, nós temos a vitória sempre. E é isso, Deus abençoe.